Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, os ouvintes do podcast Paradesporto Brasil Mais Acessível, da Universidade Federal de São Paulo, com apoio da Secretaria Nacional do Paradesporto. Nosso principal objetivo é levar conhecimento aos profissionais de educação física, familiares, pessoas com deficiência, acadêmicos de educação física, demais cursos da saúde e público em geral, a fim de discernir o conhecimento sobre o paradesporto no Brasil. Nesse terceiro episódio, falaremos sobre o tema Projeto Esporte Paralímpico de Alto Rendimento da Universidade Federal de Minas Gerais, formação de atletas, recursos humanos, atrelado ao desenvolvimento de pesquisa. E eu, Geisiane Mello, irei conduzir o nosso bate-papo com a nossa convidada, a professora doutora Andressa da Silva de Mello. A professora Andressa possui graduação em fisioterapia pela Universidade de Cruz Alta, especialização pela Unimarco e Instituto Corém, mestrado pela Unifesp, doutorado pela UFSCar e pós-doutorado pela Universidade Federal de Minas Gerais. Atualmente é chefe do Departamento de Esporte da IIFTO, da Universidade Federal de Minas Gerais, coordenadora do Centro de Treinamento Esportivo da Universidade de Minas Gerais, no qual onde é responsável pelo projeto Esporte Paralímpico de Alto Rendimento, formação de atletas, formação de recursos humanos e desenvolvimento de pesquisa. Também é orientadora da pós-graduação da mesma universidade, membro sócia da Associação Brasileira de Atividade Motora Adaptada, da Sociedade Brasileira do Sono e da Academia Paralímpica Brasileira, do Comitê Paralímpico Brasileiro, além de ser professora da Educação Paralímpica do Comitê Paralímpico Brasileiro. Professora Andressa, agradecemos muito a sua presença no episódio do podcast Projeto Paradesporto Brasil Mais Acessível da Universidade Federal de São Paulo. Seja muito bem-vinda. Boa tarde, Geisiane. Muito obrigada pela introdução. Então, meu nome é Andressa, eu sou uma mulher de pele morena, olhos e cabelos pretos, estou com o cabelo solto na altura do ombro, também estou vestindo a nossa camiseta do projeto de esporte paralímpico, que tem o símbolo do Ministério da Cidadania, que é um dos nossos apoiadores do governo federal, e também o símbolo do Centro de Treinamento Esportivo aqui do UFMG. É uma grande honra estar conversando com esse podcast Paradesporto Brasil Mais Acessível e falar um pouco mais sobre o desenvolvimento do paradesporto a nível nacional. Professora, muito obrigada pela presença, pelo aceite do convite, e já gostaria de começássemos falando para o nosso público como funciona o projeto Esporte Paralímpico de Alto Rendimento, formação de atletas, formação de recursos humanos e desenvolvimento de pesquisa, que você coordena, e quais são as modalidades que vocês atendem? Esse projeto, então, ele surge aí com o intuito de organizar o paradesporto na universidade, e por estarmos numa universidade, a gente tem a vantagem de conseguir trabalhar no tripé universitário, que é a extensão, o ensino e a pesquisa. Então, o projeto ele fomenta essas três áreas de atuação nossa enquanto docente da Universidade Federal de Minas Gerais. Nele, a gente atende atletas, para-atletas das modalidades de atletismo, natação, para taekwondo e também levantamento de pesos ou halterofilismo paralímpico. Tá? Então, nesse projeto, nós trabalhamos desde a formação de para-atletas, então desde a iniciação esportiva até o alto rendimento. Atualmente, nós atendemos 127 para-atletas. Desses 127 para-atletas, nós temos aí já medalhistas regionais, nacionais e também internacionais. É um grande projeto e eu imagino o quanto que é bonito de ver o desenvolvimento desse atleta desde a iniciação esportiva até o alto rendimento. E linkando já a próxima pergunta, professora, agora em relação às pesquisas que ocorrem nesse projeto, eu gostaria que você nos contasse sobre o que tem encontrado de inovador durante os estudos e em relação ao desempenho dos atletas paralímpicos e como esses resultados têm influenciado o treinamento desses atletas.
Então, Gisele, essa pergunta é muito interessante, porque a gente tem aí desde o ensino de novos profissionais e também desenvolvimento de pesquisa, né? O ano passado, em 2021, então, a gente lançou, né, esse livro que a gente fala que tem que ser a cabeceira de todo profissional que quer atuar aí no esporte paralímpico, desde a graduação até alunos de pós-graduação, que é o esporte paralímpico da organização Alto Rendimento. Nele já tem um compilado muito grande das nossas pesquisas e também do que acontece no cenário nacional em relação ao desenvolvimento de novas metodologias para o esporte paralímpico. Especificamente, nós aqui no projeto de esporte paralímpico do UFMG, nós orientamos alunos desde a graduação, né, e depois da especialização, mestrado e doutorado, e a gente pôde observar o quanto que nós temos uma grande riqueza hoje no Brasil de fomentar pesquisas para nossos pares, nossos pesquisadores parceiros e também pesquisadores a nível internacional. Então, a gente tem desenvolvido pesquisas em várias áreas de atuação, então, assim, desde o profissional da educação física, então, dentro da atuação da área, né, de educação física, nós temos projetos de biomecânica, de fisiologia, nós temos projetos desenvolvidos na área de fisioterapia também, tentando entender qual que é a relação aí da deficiência com o aparecimento e epidemiologia de lesões, não somente da modalidade, mas também uma característica própria da deficiência de base, né? O quanto que essa deficiência ela deixa de comprometimentos no sistema músculo-esquelético, e procurando entender um pouquinho melhor essa relação. Também temos pesquisas na área de nutrição, de psicologia e na área de recuperação, né? Que é a área que eu estudo, na área de recuperação física, cognitiva e também de lesões. Nós temos estudos na área de recuperação, tentando entender o tempo de recuperação que esse atleta demora para ter após uma fase de treinamento específica. Então, é um doutorado de um aluno meu em ciências do esporte, e a gente pode observar o contexto que a deficiência precisa ser entendida, né, de melhor maneira. Então, o treinador, ele precisa hoje, ele entende que ele tem que saber mais sobre o que acontece fisiologicamente falando com aquele atleta, seja uma deficiência adquirida ou uma deficiência congênita. Tá? Isso a gente passa tanto nas deficiências físicas, como também no caso da deficiência visual. Então, esse entendimento por parte do treinador é muito importante. Sim. Então, ao meu ver, está sendo um crescimento mútuo tanto para o atleta, né, e quanto para esses novos profissionais que estão entrando no mercado. E isso é algo bastante interessante que linka com a conversa do nosso primeiro podcast com o Ricardo Tanoff, que ele foi atleta, tem lesão medular, né, e ele falando, e tem doutorado em educação física, falando da dificuldade de uma pessoa com deficiência física encontrar um profissional que compreenda a fisiologia de um lesionado medular. Então, isso é muito legal. Partindo para a nossa próxima pergunta, professora, partindo para uma questão mais específica, o que abrange a sua área de estudo sobre o sono dos atletas? Você poderia nos contar sobre a influência do sono no desempenho paradesportivo e como vocês fazem para acompanhar a rotina de cada atleta? O sono, então, Geisiane, hoje ele é destaque, né, no esporte de alto rendimento a nível internacional, ganhou muito respaldo nos últimos 8 a 10 anos, e já são várias evidências que existem científicas mostrando sobre a importância do sono e o descanso. Então, nós temos mostrado cada vez mais para os nossos paratletas, desde a iniciação até o alto rendimento, o quanto que o sono faz parte do seu treinamento. Então, assim, o quanto que o sono ele precisa ser dado uma atenção específica, ele precisa não somente de quantidade de sono, mas também de qualidade do sono, porque durante o sono que a gente faz, né, passa por as fases do sono e tem a oportunidade de fazer com que a gente recupere, né, recarregue a nossa energia para a vigília precedente. Então, a gente passa por uma noite de qualidade de sono ideal para cada pessoa, e essa pessoa tem que estar recuperada no dia seguinte, né? Então, mais especificamente falando, a gente tem estudado muito a relação de lesões e doenças relacionadas à quantidade e qualidade de sono.
né? Em 2019, nós lançamos alguns estudos em relação a sono e lesões na literatura, e foram muito bem aceitas as nossas hipóteses, e a partir daí nós começamos os estudos com os atletas, né, com atletas de campo. Então, a importância que eles têm visto da educação do sono, né? Eu preciso saber o porquê que eu durmo, né? E por que se eu não dormir bem, eu vou gerar um déficit de sono e meu desempenho vai cair no dia seguinte. Então, a gente faz hoje um monitoramento diário, tá? Os treinadores aqui do Centro de Treinamento Esportivo da FMG fazem um monitoramento diário com a escala de Hooper, tá? Em relação a como é que esse atleta ele acordou hoje, e a partir daí são feitas estratégias, né, de manter aquele treino que já foi estabelecido para aquele dia, reduzir carga, ou quem sabe também pode acontecer de dar repouso para aquele atleta caso ele não tenha tido uma noite reparadora, tá? Isso também nos leva a pensar não somente na propensão à lesão esportiva, no caso dos nossos atletas paralímpicos, mas também ao número de doenças que esses atletas eles podem ter concomitante essa quantidade e qualidade de sono, porque você não recuperando, não dormindo bem, você favorece com que o seu sistema imunológico fique mais suscetível a doenças, a infecções, e é algo bem específico do esporte paralímpico. Então, no caso da lesão medular, né, no caso de algumas deficiências que pode levar a um risco maior de infecções e também de queixas dolorosas. Então, a gente hoje fica atento não somente nas lesões, mas também a adoecimento, né, as queixas de doença, tá bom? Sim. Nossa, perfeito, porque teoricamente a gente está usando um questionário simples, né? É um recurso barato e eficaz para controlar inúmeras variáveis que esse paratleta pode ter em função do treinamento ou também da qualidade de vida que ele apresenta. Depois, se possível, poderia deixar disponível aqui para a gente o link do questionário para os ouvintes poderem ler mais, enfim, entender mais. E a gente também, Gesiane, né, só complementando, nós validamos e traduzimos um questionário para atletas também paralímpicos sobre o comportamento do sono. Esse questionário é utilizado uma vez por mês, porque nos dá um retrospecto como é que esse atleta está se comportando, se ele entendeu sobre educação de sono. Nós também temos um gibi, né, que é um projeto aí nacional também da Dona Ciência, uma professora, inclusive, da Unifesp, da professora doutora Mônica Anderson, no qual a gente contextualiza de uma linguagem mais adequada para crianças, jovens e os adolescentes entenderem sobre a importância do sono. E a gente tem visto assim que é trabalho de formiguinha, né? Mostrar a importância hoje, principalmente para essa nova geração, né, que gosta muito de celular, de jogos eletrônicos, e vai arrastando o sono, dormindo cada vez mais tarde, acordando cedo devido às atividades sociais ou escolares e também esportivas. Então, é muito importante a gente acompanhar o comportamento do sono desse atleta. Para isso, nós temos também um instrumento validado, né, para uso nacional. E também a gente utiliza aqui no nosso centro de treinamento esportivo a cada 3 meses o uso da actigrafia, né? Que é um instrumento mais robusto, né? Mais objetivo, e que a gente consegue entender um pouco em torno de 10 a 15 dias, dependendo do período até de treinamento, de fase de treinamento que esse atleta se encontra, a gente consegue entender um pouquinho mais como é que está a rotina do ciclo vigília, sono dele, se ele está descansando, né? Se ele está muito ativo. Isso também norteia muito a condução dos treinadores e da equipe multidisciplinar. Perfeito. De certa forma, ter um controle, né, de algo de campo, né, que seria pelo questionário, e laboratorial. E é algo fantástico essas duas opções, porque tem uma maior acessibilidade e conhecimento para pesquisadores e treinadores, né, que às vezes focamos tanto na variável fisiológica física, né, e esquecemos da qualidade do sono e da saúde mental desses atletas também. Parabéns, professora. E estamos chegando ao final do nosso episódio de hoje, depois de todo o esclarecimento e enriquecimento apresentado por você. Como mensagem final para os nossos ouvintes, quais os conselhos você deixaria para os profissionais interessados nesse assunto? Gisele, acho que a gente tem que estar de portas abertas, né, para receber tanto os nossos atletas, como também
os profissionais que têm interesse em se especializarem na área, né? Muitos anos atrás nós não tínhamos esses canais, essas oportunidades, então as universidades hoje, elas ampliam o leque, né? Então, assim, nós temos vários profissionais espalhados de esporte adaptado no Brasil todo, atuando com projetos sensacionais, e eu tenho certeza que cada estado hoje tem esses profissionais que a gente possa buscar, né, que o profissional possa se especializar em qualquer área, seja psicologia, nutrição, né, no profissional de educação física, no fisioterapeuta, agora o terapeuta ocupacional tem trabalhado conosco, que é agregado tanto, né, então assim, não desista dos seus sonhos, na verdade a gente fala, né, que a gente é picadinho pelo mosquito do esporte paralímpico, do paradesporto, quem entra sente dificuldade ou tristeza para sair, então o que eu desejo aqui é que esses profissionais encontrem outros professores que possam, né, ser inspiradores para eles e que eles possam também ter portas abertas para estudarem, se qualificarem mais na área. Hoje a gente tem orientadores de mestrado e doutorado também orientando nessa área, o que facilita muito para que nossos futuros profissionais nas nossas áreas de atuação sejam mais formados. Então, não posso deixar de agradecer a oportunidade de gravar esse podcast com vocês, né? Agradecer a oportunidade aí, parabenizar o professor Ciro Winkler, que é uma grande pessoa e eu aprendi muito e aprendo ainda muito com ele, o quanto que é importante esse projeto, né, do Paradesporto Brasil Mais Acessível. Então, o que a gente quer hoje me deixa muito feliz é promover a inclusão de pessoas com deficiência na sociedade por meio do esporte. Então, é ver o brilho dos olhos dessas crianças, mudando a vida dessas pessoas, das suas famílias e, com certeza, deixando o mundo mais inclusivo. Eu gostaria de deixar aqui que muito da acessibilidade e inclusão está dentro de nós e o quanto que cada um de nós modificando um pouquinho, sendo mais permissível, essas pessoas vão chegar mais próximas a nós. Então, nós tínhamos uma ideia de atender 80, por exemplo, para atletas, hoje a gente atende 127, já ampliando no mês que vem para mais 20 atendidos na área de autistas. Então, só mostrando se a gente é permissível, a gente agrega, né, e muda a vida dessas crianças, desses jovens, desses adolescentes e dessas famílias. Muito obrigada. Nossa, muito obrigada, professora, por essa mensagem tão linda. Professora, tenho certeza que ouvindo um pouco sobre o projeto da Universidade Federal de Minas Gerais, as pesquisas que o grupo tem feito com os atletas, nossos ouvintes profissionais de educação física e de outras áreas da área da saúde terão um grande interesse em aprender mais sobre o assunto. Dessa forma, você poderia nos dizer onde encontrarmos mais informação sobre o projeto e as pesquisas? E, aliás, quais são suas principais redes sociais, onde podemos encontrá-las? E se tiver algo para falar ou divulgar, fica à vontade. Nós temos um site, então, né, da própria universidade, que é o cte.ufmg.br. Também temos as redes sociais, CTE-UFMG. E também, não posso deixar de falar que nós somos um centro de referência paralímpico brasileiro, né, em parceria com o Comitê Paralímpico Brasileiro, que é o crpb.cte.ufmg. Então, as nossas novidades, nossos eventos são todos lançados e replicados nas redes sociais e também no site da universidade, ufmg.org.br. Então, gostaria somente mesmo de agradecer, espero aí que a gente possa nos encontrar em breve. Com certeza. Pessoal, hoje tivemos conosco, né, no episódio de podcast Paradesporto Brasil Mais Acessível, da Universidade Federal de São Paulo, com apoio da Secretaria do Paradesporto, a professora Andressa da Silva de Mello, conversando sobre o projeto da Universidade Federal de Minas Gerais. Nosso muito obrigado. Lembramos que esse podcast também está disponível em vídeo, em tradução para Libras, e disponível em nossa página no YouTube, Paradesporto Acessível, e no Instagram, @cbpp22. Não se esqueça de curtir o nosso podcast em seu agregador favorito e compartilhar com os amigos. Até a próxima e nos vemos no próximo episódio.